Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência nas funções exponenciais e hoje a gente vai trabalhar duas coisas. Como que funciona o gráfico de função exponencial com translação, isso é quando a gente soma algum valor à função exponencial, e algo que vocês já viram na prática fazendo os exercícios da aula anterior. E também a gente vai ver situações problemas que envolvem funções exponenciais, né? O que significa cada coisa, onde está cada parte. A gente vai trabalhar um pouquinho disso também, tá bom? Bom, vamos lá. Então a gente vai fazer os gráficos de função exponencial com translação. Então, só para a gente entender, essa linha verde é um f de x que representa 2 elevado a x. Tanto é que ó, x elevado a zero aqui ó, vai ser 1 no f de x. Quando o x está elevado a 1 para cá, o y vai ser 2, tá vendo? Esse ponto aqui. Quando o x é 2, ou seja, 2 elevado a 2 vai dar 4, ok? Então essa é a função 2 elevado a x, a linha verde. A linha azul, ela é bem parecida, né? Você vê que ela começa praticamente paralela aqui para valores negativos, e depois as duas linhas parece que se aproximam uma da outra. Mas na verdade elas mantêm a mesma distância entre elas o tempo inteiro. A linha azul está sempre 2 a mais do que a linha verde. Repara, ó, enquanto o x vale 2, a linha verde vale 4, né? O f de x. Na linha azul, se a gente continuar subindo aqui, ó, ela vale 6, tá vendo? 2 a mais. Enquanto aqui ó, no menos 6 é quase zero, o f de x, aqui é quase 2. Olha lá, repara mais um valor aqui. Ó. Quando a linha verde cruza esse ponto, se eu continuar reto aqui, ó, eu vou ver que a linha azul ela tem 2 a mais, ela está no 12. Então, essa linha azul é uma outra função g de x, que é o mesmo 2 elevado a x, só que ele tem mais 2. Então, esse mais 2 vai fazer com que a linha azul esteja sempre 2 acima. E por que visualmente esse afastamento começa grande e aí depois de um tempo ele parece que vai diminuindo, pelo menos, né? Parece que as duas linhas vão se aproximando. É porque os valores do resultado de f de x vão ficando muito grande e esses dois vai perdendo importância, né? Então, quando o f de x é zero e o outro é 2, a gente vê bem o afastamento. Agora, quando o f de x for 10 e o g de x for 12, a proporção já diminui um pouquinho essa distância, né? Então a gente visualmente não consegue ver tanta diferença assim, ok? Mas pode ver aqui, ó, a diferença continua o mesmo tamanho. Isso é o mesmo tamanho que isso. É sempre de 2 em 2. Tudo bem? Então, qualquer gráfico que você tenha uma soma ou uma subtração, você nada mais, nada menos está pegando essa função e está deslocando ela, está transladando ela. Tudo bem? Ou para cima ou para baixo do gráfico. Vamos então para situações problemas, ok?
Bom, gente, em um laboratório constatou-se que uma colônia de certo tipo de bactéria triplicava. O que esse triplicava, pessoal? É a taxa de variação a cada meia hora. Ou seja, a cada meia hora eu multiplico por 3. Então, como eu expliquei para vocês lá que o f de x ele é igual a uma constante, que é o valor inicial, vezes a taxa elevado a x, esse x vai ser esse tempo de meia hora. Né? A cada meia hora eu tenho que estar aumentando uma vez essa taxa de variação aqui, sendo que essa taxa de variação eu sei que vai ser 3. Né? Então, a cada meia hora, eu vou ter que representar o x como meia hora. A gente já vai ver como faz isso. E esse A vai ser 3. Então, passou meia hora, multiplica por 3. Passou 2 horas, multiplica... passou uma hora, multiplica 2 vezes por 3, vai multiplicar por 9. Passou uma hora e meia, vai multiplicar 3 vezes por 3, ou seja, 3 elevado ao cubo, 27. 2 horas, 3 a quarta, 81. Tudo bem? No instante em que começaram, pessoal, repara, começaram da ideia de início. Lembra que eu falei para vocês que esse C é o valor inicial. Então, no instante que começaram as observações, o número de bactérias na amostra era de 10.000, era estimado em 10.000. Então, no início, o valor inicial, como eu falei para vocês, o C sempre vai ser valor inicial, vai ser 10.000, tá bom? Represente numa tabela a população de bactérias em milhares nos seguintes instantes do início da contagem. Então, a gente vai ter o tempo e a gente vai ter a quantidade de bactérias. Vou chamar de número de bactérias, tá? Número de bactérias. Bom, como ele está pedido em milhares, para não ficar escrevendo um número muito grande, eu sei que no tempo zero eu vou ter 10 milhares, vou ter 10.000 bactérias. Então, em meia hora, vou chamar assim, ó, meia hora, tá bom? O tempo vai estar sempre em horas e aqui vai estar em milhares de bactérias. Milhares, já está falando que é bactérias. Antes do parênteses, não vou escrever milhares de bactérias. Bom, depois de meia hora, pessoal, eu sei que ele triplica, né? Ele triplica a cada meia hora, então foi para 30 bactérias. 30.000 bactérias, né? Nesse caso. Então, após mais meia hora, isso é uma hora depois, eu vou triplicar isso de novo. Então, vai para 90.000. Depois de mais meia hora, vou colocar aqui 1,5 de horas, eu vou para 270.000 bactérias. Depois de 2 horas, eu vou para 810.000 bactérias. Aí ele não pediu 2 horas e meia, presta atenção nisso, ele pediu as 3 horas. Repare que as 3, pessoal, não é meia hora depois, né? É uma hora depois, então é 2 vezes isso. Então eu vou pegar o 810.000 e vou multiplicar por 9, não por 3. Por quê? Porque é por 3 a cada meia hora. Se passar uma hora, é 3 vezes 3. É 3 ao quadrado, eu vou multiplicar por 9. Então vai dar 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Então a gente já chegou aqui em 7.290.000 bactérias. E ele ainda pede uma última linha, que é para 5 horas, tá? Então, vou fazer uma última linha meio apertadinha aqui, ó. Última linha, 5 horas, passaram-se 2 horas. 2 horas são 4 vezes meia hora. Então, eu vou ter que pegar isso daí e multiplicar por 81.000, ok? Então, vou pegar lá os 7.290, que na verdade são 7 milhões, né? E vou multiplicar por 81. Então, 1 vezes esse número vai dar ele mesmo. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72, sobe 7. 8 vezes 2, 16, com mais 7, 13. 16 com mais 7, né? 16 com mais 7, 23, na verdade, ok? 8 vezes 7, 56, com mais 2, 58. É isso? Deixa eu ver se não tem nada de errado. Acho que não. Vamos lá, somando aqui. 9, que vai dar 4, que vai dar 10, sobe 1, 9, 5. Então, após 5 horas, eu teria 590.490.000 bactérias. Tudo bem?
Então, pessoal, aqui a gente está vendo o poder de um crescimento exponencial, né? Ele vai se multiplicando cada vez mais rápido, né? Geralmente bactérias, a gente tem esse tipo de crescimento. É um dos problemas que a gente tem recentemente na pandemia que a gente tem, se a taxa de crescimento da, da expansão do número de contaminados for exponencial, a gente tem a população sendo afetada rapidamente, né? Por isso que as medidas de distanciamento social e tudo mais, elas são tão efetivas. Elas diminuem a quantidade de pessoas expostas, você corta o período você amplia esse período de duplicação do vírus, né? Então, tá aí. Bom, na letra B, obtenha a lei que relaciona o número n em milhares de bactérias em função do tempo t em horas. Então, ó, pessoal, vamos lá. O f de x, nesse caso, ok? Ele vai ser igual, como a gente viu aqui, valor inicial, 1000. Beleza. 10.000, aliás, perdão. 10.000 vezes taxa de variação, 3. A cada meia hora. Pessoal, repara uma coisa. Como ele quer que o tempo em horas, e ele falou que ele triplica a cada meia hora, em uma hora vai acontecer duas vezes essa triplicação aqui. Não sei nem se é bonito falar triplicação, né? Mas vai triplicar duas vezes, tá bom, pessoal? Em uma hora vai triplicar duas vezes. Então eu vou colocar 2 vezes t, porque ele pediu o tempo em horas. Então, como em uma hora vai acontecer duas vezes, esse 3 vai atuar duas vezes, vai atuar o 3 ao quadrado, ok? Então, se eu quiser meia hora, eu vou lá no tempo e escrevo 0,5 de t, já que ele pediu o tempo em horas. Então, esta daqui é a função que a letra B está perguntando, né? Como que fica a lei que relaciona o número n de bactérias, na verdade n seria o f de x, tá? Seriam n de t, para usar bem adequado o que ele está perguntando. N de t, número de bactérias em função do tempo, é igual a 10.000 bactérias inicialmente, vezes 3 elevado a 2t. Tá? Se eu quiser deixar bem na notação que ele pediu do f de x e do x aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, olhando na situação real do corona, o que o distanciamento social ele mexe? Ele mexe de infectar ou nessa taxa de transmissão? Ele vai mexer nessa taxa de transmissão, né? Na demora que leva para duplicar, triplicar, aumentar 5%, aumentar 10%. É isso que o isolamento social vai fazer, ok? Bom, vamos para o próximo exemplo. Bom, pessoal, o exercício 36, ele fala que em uma indústria alimentícia, verificou-se que após T semanas de experiência e treinamento, um funcionário consegue empacotar P unidades de um determinado produto a cada meia hora de trabalho. A lei que relaciona P e T é dada por P de T é igual a 55 menos 30 vezes Z elevado a menos 0,2 vezes T. Leia o texto Aplicações da página 228. Pessoal, vou pedir para vocês lerem, depois que terminar este exercício, essa parte de aplicação aqui, para vocês verem que existe uma equação que relaciona a capacidade de produção e aprendizado e experiência através das funções exponenciais. É uma página bem curtinha, é bacana aí para a gente estudar um pouquinho aí de sistema de produção, tá? Bom, pessoal, primeira coisa, o que é o número E? O que é esse número E? O número E eu chamo número neperiano, né? Uma homenagem ao matemático Napier, que descobriu que o E ele é o resultado de uma expressão que é 1 mais x elevado a 1 dividido por x. Bom, e tá, resultado do que dessa expressão? De quando o x é muito pequeno. Quando a gente fala muito pequeno, é aproximadamente zero. Ou seja, quando esse número é 0,0000000000001. Então, assim, é um número muito pequenininho.
Ao mesmo tempo, se esse x for muito pequeno, esse número vai ser quase que 1, né? Ele vai ser 1,0000001. Quando eu pego esse 1 dividido por 0,00001, esse número aqui vai ser muito grande, né? Porque se eu divido 1 por 0,1 dá 10. Se eu pego 1 dividido por 0,01 dá 100. Se eu pego 1 dividido por 0,001 dá 1000. Então, se eu dividir por um número muito pequeno, esse número vai dar muito grande. Então, a questão é, o que acontece quando eu pego esse número que é quase 1 e elevo por um número gigantesco? A gente chega... exatamente, isso mesmo. Minha gata ela quer participar da aula. Enfim, a gente chega num valor que é de aproximadamente 2,7, tá? Não é um número redondo, não é 2,7, é um número irracional, é uma dízima não periódica infinita, tá? Mas é aproximadamente 2,7. E esse número ele tem muita aplicação na matemática, na física, na química, na engenharia. Então, quem for aí para a universidade na área de exatas vai usar bastante o número neperiano. Não é o caso da gente usar tanto no ensino médio, mas só para a gente conhecer de onde ele veio, ok? Bom, vamos lá. Letra A, pessoal. Quantas unidades desse produto o funcionário consegue empacotar sem nenhuma experiência, ou seja, com um tempo de experiência e treinamento igual a 0? A gente vai ter que o P de 0 é igual a 55 menos 30 vezes E elevado a 0, né? Afinal vai ficar, quanto que é? Menos 0,2 vezes t, se o t é 0, ou seja, menos 0,2 vezes 0. Tudo isso vai dar 0, né? Então, o e vai estar elevado a 0. Se o e está elevado a 0, vai dar 1. Então, aqui vai dar menos 30. 55 menos 30, 25 peças. Então, de início, sem nenhuma semana de experiência, ele vai empacotar 25. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha na letra B. Vou limpar só os slides para ficar mais fácil para a gente. Então, ó, pessoal, na letra B ele fala assim, qual o acréscimo na produção por hora que o funcionário experimenta da primeira para a segunda semana de experiência? Use E elevado a 0,2 como aproximadamente 1,2. Tá bom. Então ele quer que a gente faça a diferença de P de 2 menos P de 1, certo? Ou seja, da segunda para a primeira semana de experiência, o número de peças produzidas, tá? Se a gente montar desse jeito que eu coloquei, ó, o P de 2 é 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2 ao quadrado, né? Já que o T vai ser 2 na segunda semana. Menos tudo isso aqui, ó, 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2 vezes o tempo, que é 1. Opa, esse parênteses está em todo mundo. Ok? Então, esse daqui, ó, pessoal, é o P de 2 e aqui é o P de 1. Estou subtraindo um do outro. Poderia ter calculado os dois diferentes e depois subtraído no final? Poderia, dá na mesma. A única coisa é que, ó, qual que é a vantagem aqui? Como esse sinal de menos vai distribuir aqui, mais 55 menos 55 eu vou cortar. Tudo bem? Esse menos com menos aqui, ó, vai ficar mais. Então, vai ficar 30 vezes E elevado a menos 0,2, que é 0,2 vezes 1, tá? Menos 30 vezes E elevado a menos 0,4, que é essa partezinha aqui. Tudo bem? Dá para pôr o 30 em evidência. 30 vezes... miau, miau, miau. Vezes... E elevado a menos 0,2 menos E elevado a 0,4. Tudo bem? Bom, pessoal, ele falou para a gente que E elevado a 0,2 é 1,2, tá? Mas aqui eu tenho um menos. Tudo bem, gente. A gente faz assim, ó, 30 vezes 1 sobre E a 0,2 menos 1
sobre e a 0,4. Ok? 0,4, pessoal, nada mais é do que o 0,2 elevado ao quadrado, certo? Então, eu vou ter 1,2 elevado ao quadrado também. Ok? Então, isso vai dar 30 vezes 1 sobre 1,2 menos 1 sobre 1,2 ao quadrado. Ok? Então, realmente vai ficar uma continha meio feinha da gente fazer. Mas vamos lá. Vai ficar 30 vezes. Vou tirar o MMC entre 1,2 e 1,2 ao quadrado, vai dar 1,2 ao quadrado. Dividido por 1,2 vai dar 1,2 vezes 1, 1,2 menos 1, ok? Que vai dar 1,2 dividido por 1,2 vezes 1. Então a gente vai ter, eu tirei o MMC e dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima, tá, pessoal? Se alguém não entendeu o que eu fiz aí. Então aqui vai ser 0,2 dividido por 1,2 ao quadrado. Bom, agora é só resolver isso daqui, né? Então, 0,2 vezes 30 vai dar 6. 6 dividido por 1,44. Vai dar um número aproximado, não vai dar um número exato, aparentemente, né? Que vai dar aproximadamente 4. Né? Se fosse 1,5, ia dar exatamente 4. Então, aqui vai dar 4,16, tá? Então, o acréscimo de peças de uma semana para outra foi de 4,16, ou seja, aproximadamente 4 peças aumentou, tá, pessoal? Então, se tivesse calculado separadamente, você também acharia que um foi 4 maior do que o outro. Não tem problema, dá para fazer separado também, ok? Bom, na letra C, deixa eu só limpar aqui também. Na letra C, ele quer saber qual é o limite máximo teórico. Não precisava nem ter limpado. Que o funcionário pode empacotar por hora. Pessoal, de olhar para a fórmula, qual que é o máximo que pode acontecer dessa pessoa empacotar? O máximo é que ela conseguiu tanta experiência, mas tanta experiência, né, que a segunda metade da fórmula, depois do sinal de menos, vai ter um tempo tão grande elevado aqui, ó, mas tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou ter 30 dividido por um número que é e menos 0, agora fica mais, né? 0,2 vezes t. A hora que esse número ficar muito grande, eu vou ter um denominador grande, o que vai resultar num valor muito pequeno, aproximadamente 0. Então, eu vou ter toda essa segunda metade desaparecendo, porque esse t vai ser muito grande. Então, qual que vai ser o máximo que você vai empacotar? 55, tá? Então, pessoal, agora eu quero que vocês leiam lá na página 228, a parte da curva de aprendizado, e vocês vão ver que essa estrutura ela é dessa maneira, gente. Toda vez que você falar de uma produção, ela vai ter um valor máximo que a pessoa produz, menos alguma forma de capacidade de aprendizado, tá? Um valor que você desconta aí por semana que você vai aprendendo, vai melhorando, em relação a uma taxa de melhora, tá? Que vai estar relacionado com o E e um certo intervalo de tempo, né? Que dependendo da atividade pode ser dias, horas, semanas, enfim, ok? E é isso, pessoal. A gente vai terminando a aula de hoje por aqui, a parte teórica. Eu estou deixando para vocês alguns exercícios de situação problemas e também tem exercício do Khan Academy para fazer de identificação de quem que é taxa de variação, de quem que é valor inicial dentro de um problema de funções exponenciais. Tudo bem? Até a próxima e valeu, gente!